Sejam bem-vindos, 8 horas, início da nossa live. Eu peço que vocês entrem, convidem mais pessoas para que sentem junto conosco em volta da fogueira e que a gente consiga, nesse momento, estabelecer esse contato com a natureza, que a gente possa, aos poucos, ir sentindo tudo que está acontecendo aqui na nossa live, nesse assunto que fala sobre ritos e rituais. Nós vamos falar um pouquinho do que é esses ritos, quais são esses rituais e aonde tudo isso inicia. Inicialmente, eu agradeço a cada um de vocês por estar permitindo a minha entrada dentro da sua casa, dentro desse local que é considerado sagrado por você, e que você dá permissão para que eu entre e que eu fale um pouquinho desse saber, esse saber arianã que eu levo até vocês. Então, vamos iniciar o nosso processo. A gente geralmente começa a nossa live acendendo a nossa fogueira, porque sem a fogueira a gente não consegue ter a iluminação necessária. Então, vou pedir para que vocês peguem as suas velas, para que a gente acenda, para que a gente tenha essa iluminação necessária, para que a gente consiga fazer com que a luz esteja presente. Então, a minha vela já está aqui e eu vou iniciar a nossa vela em forma de ritual, acendendo para fora, que representa todos que estão nessa live aqui, presente nessa live. Espera aí que esse fósforo aqui, ele me deu cano aqui. Vamos acender mais 2 palitos de fósforo. Sempre quando a gente vai iniciar uma fogueira ou acender uma vela, sempre 2 palitos de fósforo. Para dentro é para mim, para fora para nós todos. Então, vou acender a minha vela para a gente iniciar esse momento hoje único, porque é o único momento que a gente tem, é esse momento presente. Então, que essa luz possa nos iluminar e possa trazer o brilho necessário para tudo que a gente vai estar fazendo no dia de hoje. Eu vou aproveitar minha vela para acender a fogueira que eu tenho aqui, para que a gente consiga, aos poucos, receber a luz do fogo. Muito bem. Vou colocar minha vela aqui do lado, para que a gente tenha também esse momento nosso de fogo, apesar do nosso calor, né, da chuva que teve também esses dias, a gente já está aí com um fogo aquecendo bastante, né, iluminando bastante o nosso momento, né, de live, o nosso momento de experiência que a gente tem, né, de uma live com uma fogueira. As pessoas falam, mas é uma fogueira artificial. É uma fogueira artificial, mas a gente põe a energia necessária para essa fogueira. Então, vamos iniciar então o nosso processo de hoje. Vocês já estão com o chazinho de vocês aí na mão? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, porque algumas pessoas às vezes não têm tempo, chega para assistir a live e às vezes trabalhou o dia todo e não deu tempo de fazer o chá ou esqueceu de ter a planta. Então, hoje eu estou trazendo uma ideia nova, né? E prática para as pessoas, que são os sachês de chá. E eu tive no supermercado e achei esse sachê muito interessante. Esse é um sachê que ele é gengibre e especiarias. É um chá muito gostoso
prático de fazer. Então, para as pessoas que ainda não têm a planta em casa, próximo ou desidratada, pode estar usando o sachêzinho de chá. Hoje eu vou fazer com o sachê para que a gente consiga ter essa visão que não é só a planta, às vezes a gente tem algo que está guardado. Então eu já preparei aqui, preparei a minha xícara, já pus o meu sachê. Algumas pessoas elas não sabem, né? Então eu acho que a gente tem que estar falando e passando a informação. Esse cordãozinho que tem no sachê, geralmente é um cordãozinho para que você amarre ele na alça da xícara, para que ele não fique dançando, né? E que facilite quando você colocar água. E eu fui prático também, que eu fiz uma garrafinha térmica, eu coloquei a água já fervendo aqui, então eu vou estar usando essa água para ser o meu chá mais rápido, mais prático aqui para tomar. Então vocês que às vezes têm uma dificuldade, né, em preparar o chá, já pode deixar pronto, né? Deixa a garrafa térmica com a água e o sachêzinho. E na hora da live é só pegar a água e colocar no sachêzinho. E aí você tem o seu chazinho aí pronto para tomar, prático, e que ele tem um efeito também medicinal, porque a planta que tem aqui dentro, ela é medicinal. Eu vou deixar o meu chazinho um pouquinho aqui do lado, porque ele precisa também encorpar. Quando vem no sachê, ele precisa de um tempinho para que ele solte o aroma, para que ele solte o sabor. E eu vou fazer aquele rito que eu faço sempre, que é usar a limpeza das plantas. Hoje eu vou usar o palo santo, que é uma madeira andina, tem um cheiro maravilhoso, é um pedaço de pau, e aí ele se torna um incenso natural. Então você acende, ele não fica aceso muito tempo, então ele fica um pouquinho aceso, ó, e aí logo ele apaga. Então eu vou me limpar e purificar minha mente, meu corpo, minha alma, e aproveito para passar na sua casa, nesse local que você está, para que você também tenha inspiração e esteja aberto para tudo aquilo que vai acontecer na noite de hoje. Hoje nós temos muito papo para contar. E quando a gente fala de rito e ritual, automaticamente algumas pessoas já associam isso com a parte religiosa, né? O religare. Então eu vou falar um pouquinho desse religare, desse rito e ritual. Qual é, vamos começar assim, qual é a diferença entre rito e ritual? Vamos pensar que antigamente as pessoas, né? Vamos pegar a Igreja Católica, que eu acho que a gente vive num país muito católico, né? Muito cristão, e associavam antigamente muito a esse tipo de culto. Então, quando ia celebrar uma missa, para as pessoas que já viram filmes ou que vivenciaram essa época, o padre ele rezava a missa em latim. Ele ficava de costas para as pessoas, virado para o altar, e era onde ele fazia toda aquele ritual dele, que ele fazia um ritual pessoal, né? Ele com todos os paramentos que eram necessários para aquela missa, ele direcionava para o Santíssimo, onde guardava a hóstia, onde tinha a imagem principal. Então ele ficava de costas para as pessoas falando em latim. E as pessoas apenas acompanhavam alguns trechos desse ritual. Então, o ritual é: eu estou fazendo algo individual, posso ter outras pessoas me ajudando, mas é algo muito íntimo, muito individual. E era assim um ritual dentro de uma missa.
Depois, com o tempo, o padre ele direcionou para as pessoas que estavam sentadas nos bancos. E aí foi modificando do latim para o português, e aí todos começaram a participar daquilo que era um rito. Então, ele passou a ser um ritual. Então, o rito era um processo que ele fazia sozinho. E o ritual se transformou pouco a pouco numa cerimônia, que é onde todos participam. Então, existe o momento onde vão fazer as oferendas, o momento onde vai ler algum trecho. Então, as pessoas participam disso. Então, quando a gente fala de rito, o rito ele está muito voltado ao que você vai traçar no seu momento como coisas importantes na sua vida, né? Como conexão com aquilo que é sagrado. E a gente tem que levar em consideração assim. Eu não gosto de falar, é um rito direcionado a Deus, um rito direcionado a Alá, a Oxalá. Eu costumo falar que é um rito direcionado ao sagrado, porque o sagrado cabe tudo que você sacraliza, porque os ritos e rituais, eles não acontecem apenas para as coisas boas. Existem pessoas que o sagrado deles está voltado para algo que vibra de uma forma mais negativa. E não deixa de ser rito e não deixa de ser ritual. Tá? E quando a gente pega os conceitos básicos desse rito, a gente consegue entender coisas que são naturais. No xamanismo, a gente percebe que o sol diariamente faz o seu rito. Então, ele nasce no leste e ele se põe no oeste. E ele tem todo um percurso que faz em cima da sua cabeça até o pôr do sol, do nascer até o pôr do sol. Isso é um rito, tá? E o que eu faço junto com esse rito se torna um ritual do dia ou um ritual da noite. Então, o meu rito durante o dia é lavar roupa, fazer comida, ir trabalhar, brincar, fazer. Isso é o rito que se tem durante o dia. Durante a noite, você pode fazer esse rito? Pode, mas você tem outros ritos que você elabora. Então, é assim: existe um risco de você, por ser noite, você se machucar. Então, muitas vezes as brincadeiras já não são naqueles impactos que tinham durante o dia, né? A alimentação muitas vezes vai te fazer mal na hora que você for dormir. O dormir faz parte desse processo da noite. Então, a gente tem que entender o que encaixa dentro de uma coisa e da outra. E uma das coisas que a gente faz é trazer, né, no xamanismo, a gente traz aquilo que são informações naturais. Então, a gente vai começar primeiro colocar algumas coisas no lugar e depois, no final dessa live, a gente fecha o sentido que teve tudo isso. Porque são muitos elementos que entram dentro do rito e do ritual, e a gente vai falar um pouquinho de cada um que eu lembrar e que der tempo. E depois, no final, a gente mostra como fecha esse processo. Então, uma das coisas que a gente faz é a localização aonde que nós estamos. Porque se você não sabe aonde você está, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe o que você vai cultuar, você não sabe quais são as referências que você tem. Então, a primeira referência que nós usamos é a referência dos pontos cardeais. Então, o leste, que é onde nasce o sol, tá? A gente aprendia na escola, quando pequeno, a localização dos pontos cardeais, você colocando a sua mão direita para o leste, aí na sua frente você vai ter o norte, atrás você vai ter o sul, e no seu outro braço esquerdo
você vai ter o oeste. Então, é como se fosse uma cruz que a gente faz no chão. Tá? Então, nós temos o ponto leste, o oposto do leste é o oeste, onde o sol dorme. Né? Se você coloca a mão direita onde nasce o sol, na sua frente você tem o norte e atrás você tem o sul. Tá? E o que significa isso dentro do processo xamânico? Aonde nasce o sol, nasce o calor. Isso eu estou falando dentro daquilo que eu trabalho como o xamanismo arianã. Tá? Existem outras culturas que têm uma outra forma de olhar para tudo isso. Muda-se os elementos, muda-se os conceitos dentro de cada ponto cardial. Então, eu vou falar em relação ao arianã. Ao arianã, aonde nasce o sol, a gente coloca o calor que o ser humano precisa. Então, lá no leste é o lugar do fogo. Então, a gente sempre que olhar para o leste, onde nasce o sol, a gente vê o fogo. E ao oposto do leste? Se um lado é fogo, qual é o contrário do fogo? A água. Então, eu tenho no leste o fogo e no oeste eu tenho a água. No sul, eu tenho o ar, que é onde trabalha toda essa questão mental. Né? Quando eu quero trabalhar alguma coisa mental, eu me direciono para o sul. E no norte? O norte é onde vai o guerreiro, onde o guerreiro caminha, onde ele se norteia. Então, o norte é onde tem a terra, onde tem a pedra, onde tem a montanha. Então, nós temos o lado oposto, o sul nós temos o ar, e no norte a gente tem a terra, o elemento terra. Esses são os elementos básicos. Qualquer rito ou qualquer ritual vai ser necessário referências desses pontos. Então, geralmente se faz numa mesa, né? Quando você vai fazer um ritual, você monta uma mesa de cerimônia. E nessa mesa de cerimônia, uma das primeiras coisas que você coloca são os pontos cardeais. Hoje em dia, as crianças elas não usam mais essa referência do braço direito para o leste, onde nasce o sol, para você se localizar. Hoje, pega o celular e você tem uma bússola ali, você tem toda a orientação na própria tela do celular. Mas, se a gente estiver no meio do mato e a gente precisar fazer um ritual, e nem sempre se usa celular durante o ritual, até porque a frequência da energia do celular pode atrapalhar algumas coisas que se faça dentro do rito. Então, a gente costuma não utilizar o celular nesse aspecto. E aí nós vamos ter essa localização na mesa, que você tem os pontos cardeais, e aí você vai começar a trabalhar algumas coisas, alguns elementos extras para esses pontos cardeais. Nós temos dois pontos importantes: o círculo e a espiral. O círculo, ele é um ponto fechado. A gente fala que é um ponto que ele movimenta em círculo. Então, esse ponto, quando ele movimenta em círculo inteiro, ele faz o círculo que a gente chama de roda ou círculo de poder. Tá? Quando a gente está fazendo uma cerimônia, se a gente abrir na sequência que eu falei na live, que depois, se alguém esquecer o que eu falei, vai estar disponível no YouTube, vocês podem assistir quantas vezes for necessário. A sequência que o Arianã trabalha, né, o xamanismo arianã trabalha é leste, sul, oeste e norte. Esse é o círculo que a gente faz. E norte fecha com o leste. Quando você tem esse círculo, você colocou o poder dentro do círculo. Quando você coloca a espiral, você põe esse círculo em movimento, que ele pode ser ascendente ou descendente. Ele pode ir para cima e aumentar essa energia,
ou vir para baixo e reduzir essa energia. Então, nós estávamos falando de 4 pontos cardeais. Nós falamos norte, sul, leste, oeste. Agora, nós vamos falar de mais 3 pontos cardeais, ou pontos de localização, que é tudo que está em cima, que a gente fala que está fora do nosso planeta, que é o extrasensorial, tá? Ou, para a gente decorar, extraterrestre, né? O que está fora da Terra. Então, a gente vai para cima, essa energia. E o que seria um extraterrestre que está fora da Terra? Tudo aquilo que você conceitua como mais sutil, mais elevado, né? Quando a gente fala de uma divindade, quando a gente fala de um anjo, quando a gente fala de inspiração divina, a gente sempre vai estar direcionando a algo que está sutil, que está lá em cima. Tá? Então, é essa questão da expansão, né? Que expande, o que mostra que é grande. Né? Os índios costumam falar que é o grande mistério. Então, o que seria esse Deus, essa divindade, esse ser de luz? É o grande mistério. Então, para cima, nós vamos para o grande mistério. E depois, a gente tem abaixo, nós vamos encontrar as forças telúricas, as forças que estão no centro da Terra. E para o centro da Terra, é como se a frequência diminuísse. E essa frequência diminuindo, a gente vai encontrar as forças que são inferiores ou intraterrestre, está dentro da Terra. São as energias que existem dentro da Terra. Por que é o rito? Por que existe o rito de enterrar pessoas? Um dos fatos é pelo fator do cheiro, né? A carne, ela apodrece, então elimina o cheiro. Mas existe também a simbologia que a energia reduziu. Então, se ela reduziu, ela vai para baixo. Então, ela é enterrada ou transformada em pó, né, em cinzas, e jogada na terra. Porque não tem como essa energia subir. A energia sobe, mas a massa física ela desce, ela reduz a frequência, então ela vai para baixo. Então, essa é a frequência. E aí nós temos a energia do meio, que é a energia do nosso coração, que é onde junta a energia elétrica, que está em cima, e a energia magnética, que está embaixo. E a gente tem no nosso centro de energia a energia eletromagnética. Tem um pouco do eletro e tem um pouco do magnético. Tá? Então, nós temos, na verdade, a gente considera, dentro do Arianã, 7 pontos de referência. Então, nós temos fogo, terra, água e ar. Ou leste, fogo, terra, norte, água é oeste e ar é sul. Então, nós temos esses 4 pontos. Aí nós temos o que está em cima, o que está embaixo e o que está no meio. Então, nós temos 7 frequências de energia. E quando a gente faz um rito, um ritual, é importante a gente saber essa sequência. Se a gente vai pedir para algo que está acima ou se a gente vai guardar em algo que está abaixo. Então, como está essa frequência do meu rito? E uma das coisas que a gente usa muito no rito, que a gente costuma até dizer, é o rito das horas mágicas. Então, o nosso horário, ele é mágico. Então, eu peguei até um relógio aqui para explicar algumas coisas para vocês. Eu vou mostrar o relógio e vou explicar aqui do lado. Eu acho que é mais fácil da gente entender. Bom, nós estamos com o relógio aqui. Então, eu tenho 12, que seria as 12 horas, e tenho o 6, que representa aqui
a metade da hora, que seria os 30 minutos. Quando a gente tem esse ponteiro alinhado, ele está alinhado, eu estou unindo a força que é para cima, que é essa força que está associado à parte elétrica, à parte extrasensorial, e eu tenho a energia para baixo, que localiza a energia magnética. Então, horários que são considerados como horários importantes dentro de um rito ou de um ritual seria meio-dia e meio ou meia-noite e meia, ou quando os ponteiros estão alinhados na hora certa para cima, que seria ou meio-dia ou meia-noite, tá? Alinhou esses ponteiros, a gente já sabe que existe uma força alinhada para a gente. Existe também um processo que a metade desse relógio, a metade dele que vai para cima, é uma força de horas positivas. Então, quais seriam essas horas? Seria uma, seria duas, espera aí, deixa eu ver se estou... Não, estou mostrando errado. Seria uma, duas ou três. Ou, do outro lado, seria 11, seria 10 ou seria 9. Essas seriam as energias que, se os ponteiros estiverem para cima, eles vibram energias que são positivas. Quando eles estão com os ponteiros para baixo, eles vibram energias telúricas. Então, não existe essa coisa do bom ou do ruim. Existe essa coisa que depende do que você vai fazer, tem que ser com os ponteiros mais para cima, e dependendo do que você vai fazer, os ponteiros direcionados para baixo. E aí a gente vai encontrando a magia que existe dentro do relógio. Olha como que isso funciona. Se você pegar aqui, você tem a energia, que é a energia do 12, né, da dúzia. É um número que a gente chama de cabalístico, porque se você tem o 12, você tem o 2 e o 1, que forma 3, que é a trindade, né, que é o Pai, Filho e Divino Espírito Santo, animal, vegetal, mineral, né, o triângulo que forma a figura perfeita. Então, é essa tríade que está aqui em cima, o 12. E se a gente for fazendo a comparação também, algumas pessoas talvez já tenham percebido e outras ainda não. Se você pegar o 1 e somar com 11, dá 12. Se você pegar o 2 e somar com 10, vai dar 12. Se você pegar o 3 e somar com 9, 12. E isso vai em todos os números, tá? Se você for fazendo assim, dá 12. E se você chegar aqui e somar 6 com 6, ele vai dar 12. Então, esse é uma forma cabalística que a gente fala de marco de horas. E onde que eu uso isso daí, Timberê? Como que eu faço essa questão? Existe um processo que você pode estar usando para tomar um remédio, para elaborar um chá. Então, quando você segue algumas horas, que são horas mágicas, que são horas místicas, são horas onde o resultado é muito melhor. Você tem um resultado melhor das horas. Vamos tomar um chazinho? Vamos fazer um tintim nesse chazinho? Para quem está chegando agora, que não preparou ainda o seu chá, hoje eu estou fazendo um chá em sachê. Eu acho que é a praticidade que a gente tem, né? Às vezes não dá tempo de fazer esse chá, então a gente tem a praticidade de comprar e deixar ele elaborado para a gente estar tomando. Então, a saúde e a cura desse vegetal dentro desse momento de rito e de ritual com a nossa live. Esse chá é delicioso. Quem tiver oportunidade, experimenta. Esse é um chá que eu comprei agora, gengibre com especiarias, tá? É caixinha mesmo, a gente compra as caixinhas de chá e aí de repente a gente vai ter um arsenal aí de
de chás, para quando precisar, a gente já tem ele prontinho aí, só elaborar a água, né, esquentar a água e a gente tem o chá. Vamos falar um pouquinho mais desses ritos. Uma das coisas que o ser humano gosta muito, né, se identifica muito, é com a questão das velas. A vela é uma coisa que fascina o ser humano. Por quê? Porque quando o ser humano acende uma vela, né, o fato dele pegar o palito e acender, nós já temos um ato mágico, que poucas pessoas falam desse ato. Por isso a gente evita qualquer cerimônia que a gente vai fazer, qualquer ritual que a gente vai fazer, a gente evita usar o isqueiro. Eu tenho um isqueiro que fica aqui sempre por uma necessidade, eu tenho um isqueiro por perto, mas geralmente o que eu uso é uma caixa de fósforo. Porque quando a gente acende uma vela com fósforo, nós estamos queimando a pólvora que tem na ponta do palito de fósforo. Quando você acende, ela dá um estouro. Aquele estouro, para iniciar o fogo, ela expulsa todas as energias negativas que estiverem perto da onde você vai fazer o seu ritual. Então é importante essa questão de utilizar o palito de fósforo. Tá? Pode acender com isqueiro? Pode. É o que eu falo sempre. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Então tem algumas coisas que a gente tem que seguir o ritual como ele é. Não adianta a gente ficar inventando leis, inventando formas de mudar, né? De sair daquela questão que existe um rito para fazer, eu vou encontrar o caminho mais fácil. Não existe esse caminho mais fácil quando você está ritualizando, você está se entregando num processo. Então você tem que mergulhar por inteiro. Ninguém entra na piscina molhando só o pé. Quando você entra na piscina, você entra para você molhar o seu corpo todo. O rito, ele é assim. Se você não estiver presente por inteiro, você não está fazendo o rito, você está fazendo uma encenação. E aí o sagrado, ele vê aquela encenação, mas ele não sente a sua participação com ele. Então é importante essa participação. E o rito é uma coisa que já vem lá de trás, né? Os nossos ancestrais já faziam em forma de rito essa sequência de mostrar, de valorizar o fato, né? Então o que eles tinham, muitas vezes, a minha avó como benzedeira, muitas vezes, quando fazia um frango no final de semana, que reunia toda a família, aquele frango que era mais gordo, tirava-se a banha, né, a gordura do frango, e depois você derretia e colocava num vidrinho. Por quê? No momento que você precisasse para cura, você teria aquele produto. Então você valoriza, você ritualiza o processo. Muitas vezes essa coisa de não pode, por exemplo, bambu. Deixa eu colocar a vela aqui do lado para conversar com vocês e aí eu volto com a vela daqui um pouquinho. O bambu, por exemplo. Eu não sei se vocês conhecem, existe um ritual para cortar o bambu. E um dos rituais, né, conhecido, você corta bambu nos meses que não tem a letra R. Então, por exemplo, janeiro não pode cortar, fevereiro não pode cortar, março não pode cortar, abril não pode cortar, maio pode, e junho pode também. Julho pode? Pode, não tem R. E agosto? Agosto pode. E setembro? Setembro já não pode mais. Nem em outubro, nem em novembro e nem em dezembro. E por que tem esse ritual para cortar o bambu nessas épocas?
porque são épocas que não vão dar o bichinho, né, o caruncho que come o bambu. Se você cortar nessa época, o que acontece? A sabedoria popular vai conduzindo para isso. Esses meses que tem R são os meses que tem muita água, que chove muito ou o chão está alagado ainda e a planta absorve muita água. E aí o que acontece quando chega em maio? Maio começa a parar as chuvas e a madeira seca, é como se as nervuras da planta estivessem mais seca. Então, elas resistem, se você cortar nessa época, ela resiste às fibras secas e o bicho não consegue comer. Se ela está com água e depois essa água evapora, é como se formasse buraquinhos na madeira e aí o caruncho come com mais facilidade. Então ele ataca com mais facilidade. Então esse rito que era feito era um rito acompanhando o movimento da natureza. E isso daí é as questões que dão certo, é o saber, é o ritual para você descobrir se a mulher está esperando menino ou menina. São rituais que são feitos. Né? Minha avó tinha uma que pegava os miúdos do frango, você fazia um corte, e se ele abrisse mais, era menina, se ele fechasse, era menino. Então, existem algumas coisas que você faz pedindo para que o sagrado se manifeste em cima daquilo que você está fazendo. Por quê? O sagrado, ele não fala com a gente, ele só simboliza, ele manda símbolos, sinais. E as pessoas que são mais espertas e conseguem identificar esses símbolos, elas conseguem ter a resposta do sagrado. Então, por isso que algumas pessoas elas têm muito mais habilidade de entender coisas da natureza, porque elas entendem o símbolo que a natureza está dando para elas. Hoje em dia tudo está se mudando, né? Porque tudo é pesquisado dentro da internet e você tem a resposta. Só que essa resposta ela não está em sintonia com o ser humano. Ela vem de uma forma mecânica. Então, os ritos e os rituais, eles passam a ser uma encenação, né? Nada contra as pessoas que têm a devoção, que têm a fé e que realizam isso, mas hoje em dia eu vejo muita gente fazendo rituais aonde coloca uma fantasia, né? Pega a varinha do Harry Potter e aí ele faz a mágica e ele vira a varinha e fala umas palavras mágicas como se aquilo fosse acontecer igual ao filme. Então a gente precisa pensar o seguinte: quando a gente faz um rito, a gente entrega de corpo e alma e permite que as coisas aconteçam no seu campo natural. A natureza tem uma forma de se manifestar e a gente tem que entender o que a natureza falou com a gente. Senão não faz sentido, as coisas não dão a mesma resposta. Vocês que têm filhos sabem disso. Quem tem mais de um filho dentro de casa sabe que você criou seus filhos da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma entrega, só que um é diferente do outro. Então os resultados eles não vão ser iguais. Mesmo que você repita o ritual 100 vezes, ele vai dar 100 formas de respostas. Algumas coisas semelhantes, mas nunca igual, porque o tempo nunca é igual. O tempo ele vai modificando. Hoje você tem o tempo que está mais fresco, amanhã tem o tempo que está mais calor, e se você for fazer o mesmo rito na mesma hora, você vai ter variantes. Então não é a mesma frequência. Ah, mas eu fiz tudo dentro da frequência correta. Só que nós temos os planetas que movimentam. Então, é um conjunto de coisas que vai estar inovando a cada momento.
Então, por isso que o momento presente é um momento único. Quem não aproveita o momento presente dificilmente consegue ter esse momento livre para outras coisas que vão acontecer. Porque se você se fecha para não receber, né, aquilo que é natural, você se fecha para tudo. Então, quando a gente começa a fazer uma cerimônia, a gente tem que estar envolvido no processo. E aí eu estava falando da vela e eu vou retomar o assunto da vela. Quando as pessoas às vezes me perguntam assim, Timberê, eu quero fazer uma cerimônia, um ritual, e nesse ritual eu quero usar uma vela. Eu acendo para prosperidade, eu acendo a vela amarela, porque ela representa a prosperidade, ou acendo a vela preta, que representa o dinheiro, ou eu acendo a vela azul, que é a ponderação para eu usar esse dinheiro. Na verdade, essa vela nada mais é do que parafina e barbante. Não tem outra coisa. Aqui é parafina e barbante só. E aí, quando ela é colorida, coloca o corante no meio. Mas parafina e barbante não vai fazer a magia que você quer. O que vai acontecer dentro dessa magia é a intenção que você vai colocar. Porque eu posso acender uma vela preta com uma intenção boa, e se a pessoa estiver aberta para receber aquela boa intenção, não importa mais a cor da vela. Eu posso acender vermelha, roxa, azul. Agora, se eu coloco isso em uma intenção, todas as vezes que eu acender a vela rosa, a minha intenção é que essa vela represente amorosidade, relacionamento. Então, todas as vezes que você acender a vela rosa, você entra nessa frequência. Por quê? Porque você pôs a intenção. Todas as vezes que eu acendo a vela verde, eu faço uma conexão com a natureza. Perfeito, a sua intenção é essa. Mas se você não tiver a vela verde, põe a mesma intenção na vela branca e ela vai ter o mesmo sentido, porque a intenção é mais forte do que o produto que é feita a vela. Então, isso é muito importante. A gente precisa desmistificar algumas coisas e mostrar para as pessoas que toda cerimônia e todo rito ele tem aquilo que você coloca como intenção. Por isso que antes de fazer algo, você tem que ter a intenção bem definida. Dentro do rito que a gente faz do xamanismo arianã, a gente abre um círculo que é chamado de círculo mágico ou círculo de poder. Então, quando você abre o círculo, você começa no leste, você vai leste, sul, oeste, norte. E aí fica esse espaço aberto entre o norte e o leste de novo para fechar. Então, essa é uma porta aberta. O que, que você faz nesse momento? Você vê se realmente é isso que você quer fazer. Se você quiser fazer, então você vai fechar o círculo. Então aí você volta no processo. Você volta do norte, você volta para o oeste, do oeste você volta para o sul, do sul você volta para o leste, e do leste você fecha o círculo no norte. Por quê? Porque você fecha do fogo para o guerreiro. É como se você pegasse uma tocha de fogo, entregasse na mão do seu guerreiro e falasse: sai no escuro e vá à luta, porque é isso que você quer. Então a gente tem que ter esse sentido, né? E quando você está dentro desse círculo, você está sob uma proteção. E nessa proteção, o que você vai fazer? Vou acender velas, tá? E uma coisa que é importante, a gente já falou um pouquinho do número dos relógios, agora eu vou falar do número das velas.
É sempre importante que a gente entenda o seguinte: quando eu acendo velas em número ímpares, eu estou fazendo a coisa movimentar. Quando eu acendo velas em números pares, eu estou pedindo para estagnar, para parar. Então, por exemplo, se eu for acender uma vela com a intenção que essa vela consiga ter um resultado benéfico para a pessoa em relação a uma doença que ela está passando. Se eu acender uma vela, ela vai ter ação. Se eu acender duas velas, vai ter estagnação. Então, às vezes, eu preciso estagnar aquela doença para depois eu vir com a cura. Então, primeiro eu tenho um processo para depois vir ao outro. Porque se eu acendo uma vela só, ou acendo 3 velas, ou acendo 5 velas, eu estou fazendo aquilo movimentar mais rápido. E muitas vezes, aquele processo de saúde, ele precisa a intenção do estagnar para depois modificar. Então, a gente precisa entender essa questão. E aí as cores, você também vai pôr nas intenções. Eu vou pôr essa cor vermelha que representa o sangue, a vitalidade, né, as conquistas, né, que o vermelho ele dá essa força da conquista. E vou colocar uma vela branca, porque a vela branca ela tá todas as cores reunidas. Eu vou acender a vela branca. Essas são formas de intenções que a gente coloca. Aí, junto com essa mesa de rituais que a gente está falando, que tem a vela, que tem a pedra, que tem a água, que tem uma pena que representa o ar, né? Uma água, o fogo, uma vela. Se eu tenho todos os elementos ali presentes, eu posso utilizar outras coisas. Uma das coisas que se utiliza muito em uma mesa ritualística é uma faca. Por quê? Porque essa faca ela vai riscar. Se eu precisar desenhar um símbolo no chão, eu posso fazer com essa faca. Se eu precisar simbolicamente cortar as amarras que me prendem a uma determinada coisa, eu vou usar essa faca. Se for preciso eu usar ela segurando na minha frente como objeto de poder, um objeto que me impede de enfrentar algo que eu não domino, eu posso usar essa faca também. Ou simplesmente eu posso deixar ela em cima da mesa, porque a faca é um dos símbolos que representa tanto a vida quanto a morte. Porque a faca ela é usada para cortar um legumes, para você preparar a sua comida, e ela também é usada para você matar alguém. Então, ela é uma arma. Então, ela tem essa dubialidade. Então, a intenção é que vai direcionar o sentido dessa faca que você está usando. Fora isso, o que mais nós usamos? Nós usamos ervas. E aí vem assim a infinidade de rituais que você pode fazer. Você pode queimar ervas, porque existem ervas que elas eliminam o cheiro, que elas afastam tudo que está em volta, né? Que a gente usa como defumação ou incenso. Aqui mesmo, antes de eu começar a live, eu peguei o palo santo e queimei o palo santo. Por quê? Porque eu estou trazendo a força dessa árvore, né, dessa planta, diante desse rito que eu estou fazendo. Então, algumas coisas são importantes a gente olhar o que eu vou estar usando. Eu posso fazer um banho de ervas, eu posso pôr uma bacia com ervas maceradas, e depois que eu fizer o meu ritual, eu vou lavar as mãos, porque aquelas águas vão purificar tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo simbolicamente aquilo que eu não preciso me envolver mais. É aquela expressão do Pôncio Pilatos, né? Eu lavo as minhas mãos. Então, quando eu faço esse rito,
eu faço representando para o sagrado que o trabalho está feito, está cumprido, que eu concordo com aquilo que foi feito. Então, por isso, eu limpo todas as impurezas que eu tinha antes ou que foi gerado durante o ritual que eu estava fazendo. Então, eu lavo minhas mãos. E existe simbolicamente também o lavar os pés. Não só as mãos, mas também os pés. Eu posso lavar os meus pés. Posso limpar meu coração. Existe um rito que a gente faz para pessoas que sentem assim muito angustiadas, amarguradas, né? Se você estiver passando por esse processo, faz essa experiência. Pega um mel, qualquer mel. Pode ser mel de laranjeira, mel silvestre. Pega esse mel e você vai passar na região do seu coração. E aí você vai passar como se a sua mão fosse o ponteiro e o seu corpo fosse um relógio. E a sua cabeça é meio-dia, é o 12. Então você tem 12, aí você tem seu braço esquerdo é o 3, depois você tem o seu umbigo que é o 6, depois você tem o seu braço direito que é o 9 e depois volta para o 12. Você vai fazer no sentido horário. O que é o sentido horário? É o que carrega a energia, põe energia perdida no local, né? Quando você quer colocar energia, sentido horário. Quando você quer tirar a energia, sentido anti-horário. Aí eu bati, tá doendo muito. Em vez de eu passar a mão no sentido horário, eu passo a mão no sentido anti-horário, para tirar aquela dor. Por isso que antigamente os padres, os frades, né, quando comiam muito, eles batiam na barriga e passavam a mão no sentido horário para que aquilo digerisse mais rápido, que a digestão fosse mais rápida e eles conseguissem fazer suas caminhadas ou comer mais. Então era um sistema de rito que se faz. Existe assim vários símbolozinhos que se a gente for observar, a gente vai aprendendo muita coisa, né? União de dedos, né? Dependendo do que você faz, quando você junta o dedo, por exemplo, juntar os dedos assim, ó, juntar os 3 dedos aqui, fechar, esse símbolo é um símbolo de proteção. Quando você está num lugar que você se sente ameaçado, você junta os 3 dedos aqui, ó, pode ser até embaixo da mesa que ninguém está percebendo. A gente conhece muito esse símbolo da figa, né? Que antigamente usava até nas crianças recém-nascidas, pendurava uma figuinha para que ela não tivesse olho gordo, né, mau agouro. Então, os símbolos que a gente tem, a gente pode estar reproduzindo. Mas deixa eu voltar nas ervas que eu comecei a falar e aí eu me perdi. Você pode usar então as ervas para você macerar elas e fazer algo que lave as suas mãos, ou que você salpique em volta desse círculo que você montou, ou que você passe na sua casa, limpando também essa energia. Isso daí é um ritual simples que você pode fazer. É um ritual que é muito interessante. Pessoas depressivas, pessoas que se sentem muito mal. Se você pegar galinhos de manjericão, colocar num vaso e colocar do lado da cama, você percebe que o seu humor muda 100%. Aquela depressão, aquela angústia desaparece. Então, veja, são ritos que você pode fazer com uma certa frequência. É como o ritual que você tem de acordar e escovar os dentes. Você pode ter ritos que você faça na sua casa. Existe aquele ritual que é dia primeiro, todo dia primeiro do mês, você põe canela e você sopra. Tá? É que as pessoas ainda não perceberam que soprar canela não é tão promissor quanto queimar folha de louro. Sabe louro que a gente usa no tempero?
que vai no feijão, que vai na feijoada, aquela folhinha. Se você pegar aquela folhinha, pode comprar no supermercado mesmo. Você pega a folhinha seca e você queima a folhinha dentro da sua casa. Você está chamando a prosperidade. E antigamente já se usava muito isso. O louro foi usado durante muito tempo pelos gregos, que se colocava um galinho em torno da cabeça, que a gente vê assim os gregos com aquele pedacinho de erva na cabeça, assim como se fosse uma coroa. Aquilo lá era louro, para ter prosperidade, para ser promissor, para se tornar uma grande pessoa, né? Uma pessoa influente, com o poder da fala. Então ele usava o louro. E se você usa isso na sua casa, você queima muita energia que é desnecessária de uma forma simples. E coisas que a gente tem em casa. Outra coisa também que tem um efeito maravilhoso é o orégano. Fazer o chá de orégano e você passar nos seus pés, ele limpa todas as impurezas que você tem. É como se ele exorcizasse os caminhos ruins que você percorreu. Então, existem algumas coisas que são maravilhosas, né? Dores nas pernas. Eu vi agora há pouquinho, eu vi que a Thelma está aqui. A Thelma, ela fez essa experiência e ela sentiu um efeito muito bom, que é você colocar palmilhas de cortiça dentro dos sapatos. Quando você pega, tira a palmilha do sapato, compra na papelaria folha de cortiça. Eles vendem as folhas de cortiça. Aí você desenha a palmilha do seu sapato na cortiça, vem com uma tesoura e recorta e coloca dentro do seu sapato. Essas palmilhas, elas tiram dores nas pernas, impacto que vocês têm, dor no joelho, às vezes aquela dor que você tem já durante muito tempo, só uma palmilha dessa já vai resolver. Ela isola um pouco a energia que tem telúrica da sua energia elétrica e você começa a elaborar melhor isso daí. Às vezes você está descarregando muito essa energia e aí os pés ficam pesados. Você pega o peso de um lugar e descarrega nas suas pernas, descarrega nos seus pés. E a cortiça, ela evita esse excesso, né, de energia gasta. Então, é uma experiência para ser feita aí com resultados. Então, a gente vai trazendo as plantas e fazendo uma infinidade de coisas, porque as plantas, elas são poderosas. Por exemplo, outro exemplo de plantas, né? A gente vai ter que fazer uma live só de plantas. E outra planta que a gente tem um efeito muito legal é o cravinho da Índia, aquelas florzinhas de cravinho que a gente coloca no beijinho, né? Nos docinhos. Aquele cravo, se você pôr ele na boca e mastigar, ele solta as suas palavras presas. Pessoas que querem falar, mas não conseguem, não sabem falar não, não sabem argumentar na vida. O cravo, ele tem essa propriedade, ele solta isso, ele dá essa, destrava a língua e faz com que você ponha para fora aquilo que realmente você precisa. Então, destravar a língua, o cravinho da Índia. Aí a gente tem a canela, que ela é poderosíssima para as mulheres. As mulheres deveriam usar até dentro da bolsa, elas deveriam colocar uns pedacinhos de cravo dentro de um saquinho e carregar isso na bolsa. E eu vejo que são assim muita sabedoria em relação às ervas. Então aqui a Thelma pediu, né, fazer uma live só de plantas. Vamos fazer. Vamos pensar numa live só de plantas. E aí a gente vai falando de planta por planta. A gente pode dividir em algumas partes e a gente fala aquelas que são mais importantes, fáceis de encontrar em casa. Porque tem coisas que a gente tem que aprender a utilizar o que está na mão, né? O que está fácil.
É essa coisa de você procurar uma planta que não encontra na região, tem que comprar. De repente você tem uma alternativa mais próxima. E é isso que a gente vai estar fazendo. Então, quando a gente chega nessa questão da mesa cerimonial montada, a gente tem aquilo que são os decretos que a gente faz. Então, vamos fechar essa história da forma que eu disse no começo da live. Então, quando a gente tem os elementos que são de um rito, que a gente tem a forma de fazer um ritual, né? Porque o rito é aquela coisa que você faz de forma individual, dentro daquilo que você sente. Quando você tem outras pessoas que estão participando desse momento, você vai fazer um ritual. Então, um ritual onde todos vão ter que vir de roupa preta, por exemplo, né? Todos têm que trazer um galinho de limoeiro para a gente fazer alguma coisa. Todos têm que trazer uma moeda, tem que ser bem limpa essa moeda e brilhando. Então aí a gente vai estar já transferindo o rito para um ritual. E aí o que é mais importante para fechar esse ritual? Aquilo que são os decretos. Existe o decreto que é pessoal, que eu decreto para mim. Existe o decreto que eu faço em conjunto, existe o decreto que o outro faz para mim. Agora, as pessoas que geralmente não faz o próprio decreto, elas estão sujeitas a receber mandos, tá? Ou entregas, ou despacho, porque ela não fez por ela. Então o outro faz e ela pega porque ela está vazia, ela não fez por ela. Então, quando a gente não faz por nós, a gente está sujeito a receber o que o outro entrega. E aí vem o decreto: eu não quero aquilo que não me faz bem. Esse é um dos decretos. Né? Existe um decreto que a gente faz em oração, eu acho que a maioria deve utilizar essa oração, que é: livrai-nos do mal, amém. Tipo, eu não quero o mal, tire o mal da minha vida. E aí a gente vai tendo esses decretos que fortalecem todos aqueles elementos que eu usei: as direções, as horas, as velas, a faca, a água, a erva, tá? Tudo isso só vai modificar com a minha intenção e o meu decreto. Quando eu faço isso, eu selo o ritual e o rito. E aí cada um pode ter o seu rito pessoal. Por exemplo, eu vou para esse ritual, mas eu vou com o meu colar. E até uma coisa, eu vou até aproveitar falar aqui, nós já estamos assim no nosso limite da live, mas eu vou aproveitar. O colar, muita gente vê sempre eu com esse colar. É um colar que eu não tiro. Esse colar é meu talismã de proteção. E ele me protege por quê? Porque a prata já é uma proteção em si. Né? A prata, observa, para matar o lobisomem, você só pode atirar com balas de prata. Então, a bala de prata, a prata é um elemento que ela te isola, te bloqueia, evita ataques. Né? Para quem utiliza prata coloidal, vai entender melhor ainda isso. A prata, ela já tem essa propriedade de impedir ataques. E aí você tem elementos que você pode juntar a essa prata. Eu tenho um cristal que foi lapidado por uma xamã, uma amiga minha xamã, que já até faleceu, mas ele tem uma simbologia muito grande, porque ele tem a estrela, né, que a gente chama de estrela de Davi, que é aquela estrela que tem 6 pontas. E o que ela representa, essa estrela de 6 pontas? Ela tem um triângulo que vai para cima e um triângulo que vem para baixo. Né? É uma estrela que é formada por 2 triângulos.
O triângulo que vai para cima é a honra para tudo que existe acima de mim. E o triângulo que vem para baixo, ele explica que a minha entrega para aqueles que estão no degrau abaixo. Então, é a união entre o céu e a terra. Por isso, esse símbolo dessa estrela, ela seria assim, um equilíbrio entre a energia elétrica, a energia magnética. Então, ela seria um símbolo da energia eletromagnética. Por isso, a utilização. Mas aí, o rito vai de cada um. Algumas pessoas usam escapulário, né, que tem esse sentido, que me protege na frente, me protege atrás. Tem pessoas que usam apenas um colar como proteção. E aí, quando arrebenta, a pessoa fala assim: ai, meu colar arrebentou, que tristeza, ela tem que mandar arrumar. O colar, quando ele arrebenta, significa que é um raio que ia cair em você e o seu para-raio impediu que viesse para o seu corpo físico. Então, os colares, né, colares de proteção, eles servem para isso. Eles servem para te isolar de ataques, né, de coisas que vêm, de maledicências, más intenções. Por isso que no Arianã a gente tem o hábito também de ter os colares de proteção. Quando a gente faz os colares, é rogado em cima de cada colar, para que ele dê a proteção, para que ele dê a sustentabilidade necessária para que a pessoa enfrente os desafios da vida. Então, são essas formas bem resumidas do que é ritos, do que é ritual e do que a gente pode estar fazendo. A gente precisaria de muita prática, de muitas lives para a gente conseguir praticar intensamente esses ritos e rituais. Mas como a live é esse nosso ponto de encontro, esse momento da gente despertar interesse, então, se tiver mais pessoas que tenham interesse em conhecer mais, entre em contato comigo e a gente eu vou estar passando a medida do que eu sei para a pessoa dentro daquilo que ela precisa. Tá? Então, vamos finalizando então hoje a nossa live. Eu gostaria só de encerrar nossa live com uma rápida bênção que a gente faz quando a gente está fazendo um ritual. Então, eu já estou aqui na minha casa. Na minha casa, eu sei aonde tem os pontos cardeais e nós vamos fazer esse momento. Então, eu vou tocar o meu maracá na direção leste, agradecendo o sol, agradecendo o fogo, agradecendo toda essa energia que vem do sol. Toco em direção ao sul, que traz toda a bênção, a consciência, o refletir, o agir. Toco na direção oeste, que é a direção aonde está o elemento água, os sentimentos. E toco aonde eu estou, que é o elemento terra, que é o elemento do guerreiro. Que esse guerreiro possa saudar o céu, possa estar firme na terra e possa estar limpo de corpo e alma. Arro. Que vocês, junto com essa rápida intenção e essa rápida colocação perante os elementos, que vocês possam ter uma noite de sono maravilhosa, que vocês que vão estar assistindo a live durante o dia, que tenham um dia maravilhoso e a vida continua com esse rito lindo que é viver. Então, uma boa noite a todos, que vocês tenham um bom descanso. E eu aguardo vocês dia 25. Nós vamos ter um assunto muito interessante no dia 25. Nós vamos ter uma live falando sobre o renascer,
a morte. Então, a visão da morte dentro do Arianã. Tá bom? Eu aguardo vocês. Gostaria de agradecer a cada um de vocês por essa permissão que vocês me deram para chegar até a casa de vocês, até o coração de vocês e enriquecer com o pouco que eu trago. Arro, uma boa noite para vocês.